Olá, meu nome é Marcela Benevenuto Ferreira, sou estudante de nutrição da UFV e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Desenvolvimento, Caracterização Química e Análise Sensorial de Massas Alimentícias à base de milheto. Foi orientado pela professora Ercia Stampino. O milheto é um cereal com ampla capacidade de adaptação a condições climáticas adversas e uma opção para diversificação alimentar. Ele possui conteúdo de fibra alimentar e proteína superior ao de outros cereais convencionais e possui compostos bioativos. O perfil nutricional do grão pode ser aprimorado com alguns métodos de processamento, como a germinação, que é simples, de baixo custo e leva ao acréscimo de conteúdo de fibra alimentar do grão, o aumento do conteúdo de aminoácidos livres, melhor biodisponibilidade de proteínas e de minerais. E o brunimento, que consiste na remoção da casca separando-se os grãos do farelo, e leva a uma redução do conteúdo da fibra alimentar, cinzas e lipídios, atrelada à melhora na palatabilidade e coloração dos grãos. O milheto é uma ótima opção para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios, como as massas alimentícias, um produto popular, de simples preparo e baixo custo. Assim, o nosso trabalho é uma alternativa alimentar versátil e benéfica à saúde geral. O objetivo geral do nosso trabalho foi realizar a caracterização química e análise sensorial de massas alimentícias à base de milheto integral germinado e brunido, e como objetivos específicos, desenvolver massas alimentícias à base de milheto, analisar a composição química centesimal e o teor de compostos bioativos das massas desenvolvidas e avaliar a aceitação dos produtos elaborados por meio de testes sensoriais com potenciais consumidores. A nossa hipótese é de que a massa alimentícia desenvolvida à base de milheto integral germinado tem melhor qualidade nutricional em comparação às outras massas disponíveis no mercado, como maior conteúdo de fibra alimentar, proteínas, compostos bioativos, com uma boa aceitação sensorial. O estudo foi conduzido no Laboratório de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV e é um projeto em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, a empresa Atos Sementes e o Departamento de Nutrição e Saúde da UFV. A Embrapa realizou a germinação e o brunimento dos grãos, que foram fornecidos pela empresa Atos Sementes, e também o desenvolvimento das massas alimentícias. A cocção e os procedimentos de análises químicas e sensorial foram realizados no DNS na UFV. O primeiro passo no desenvolvimento das massas é o processamento dos grãos e o preparo das farinhas. Assim, os grãos então foram germinados e brunidos. Em seguida, eles foram moídos para a obtenção das farinha integral germinado e brunido. A essas farinhas foram acrescentados 0,5% de estearol e 2-lactilato de sódio. A mistura foi ajustada para 30% de umidade e extrusada sob as mesmas condições, para obter as massas alimentícias de milheto. As massas foram submetidas ao teste de cocção de acordo com a ACC para avaliar o tempo de cocção, o ganho de massa, o aumento de volume e as perdas de sólidos. Em relação à composição centesimal, os testes foram feitos de acordo com a metodologia da OAC. O amido resistente e o ácido fítico foram avaliados por kit comercial enzimático e o conteúdo de taninos condensados pelo método de reação vanilina-HCl. Para as análises de atividade antioxidante, foram preparados dois extratos, um com um solvente 100% água e outro uma mistura de solvente contendo metanol 50%, acetona 70% e água. A análise de DPPH foi feita com a metodologia de Brand Williams, Cabrier e Berset e a análise de fenólicos totais utilizando o reagente de Folin cicator. Para a análise sensorial, as massas foram identificadas com códigos de 3 algarismos não consecutivos e aleatórios e oferecidas de forma simultânea e aleatória aos participantes. Foi utilizada a escala hedônica de 9 pontos e a escala de 5 pontos. As massas foram cozidas em água fervente com sal, acrescidas de molho composto de óleo de soja e alho, e todos os participantes da análise sensorial assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Os dados foram submetidos a análises estatísticas utilizando o programa GraphPad Prisma, versão 9.0 a 5% de significância, e os resultados apresentados como média mais ou menos desvio padrão. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Aqui nós temos então os resultados. Na tabela 1, os testes de cocção das massas alimentícias de milheto. A massa de milheto integral apresentou um tempo de cocção ótimo de 8 minutos e meio, a de milheto integral germinado de 7 minutos e meio e a de milheto brunido de 8 minutos. Nós observamos uma redução no ganho de massa na massa de milheto integral germinado, que pode ser devido ao menor conteúdo de fibra solúvel ou transformação do amido em açúcar, que pode levar a uma menor absorção de água durante a cocção. E nós observamos um aumento do conteúdo do volume da massa de milheto integral em relação à massa de milheto integral germinado, que pode ser devido ao maior ganho de massa que a massa de milheto integral também obteve. Em relação à perda de sólidos, nós não observamos diferença entre as nossas formulações. Isso difere de outros estudos, como por exemplo o Petitot, que observaram uma maior perda de sólidos e relacionaram a maior perda devido ao enfraquecimento da rede de glúten e uma possível lixiviação de amilose ou solubilização de algumas proteínas. Na tabela 2, nós temos a composição centesimal e o conteúdo de compostos bioativos de massas alimentícias de milheto cozidas. Nós destacamos que o carboidrato foi o macronutriente presente em maior quantidade, porém sem diferença estatística entre as massas. Nós observamos uma redução no conteúdo de lipídios da massa de milheto integral germinado, que pode ser devido à utilização como substrato para a produção de energia para reações bioquímicas da germinação ou uma maior atividade das enzimas lipolíticas. Uma redução no conteúdo de ácido fítico também, devido a uma solubilização de sais de fitato durante a imersão em água, ou a hidrólise de ácido fítico em fosfato inorgânico inositol, ou também devido ao tempo de germinação dos grãos.
Nós observamos uma redução do conteúdo de fibra alimentar total da massa de milheto integral germinado em relação à massa de milheto integral, que pode ser devido a uma redução da fibra dissolúvel que foi observada na massa de milheto integral germinado, e isso está relacionado ao tempo de germinação dos grãos e também pode ser que esses compostos tenham sido utilizados pela planta durante a germinação. Nós observamos também uma redução do conteúdo de cinzas da massa de milheto integral germinado em relação à massa de milheto integral, que pode ser devido à perda de minerais no decorrer da germinação dos grãos. Em relação à massa de milheto brunito, nós observamos uma redução da fibra alimentar total, da fibra dissolúvel e das cinzas em relação às outras duas formulações. Isso se deve ao fato de que esses compostos estão presentes sobretudo em camadas externas do grão, que são retiradas com o brunimento. Nós não observamos diferença no conteúdo de amido resistente, proteína e umidade em nenhuma das três formulações, e os taninos condensados não foram detectados em nenhuma das três amostras. Nessa tabela nós temos os compostos fenólicos totais, a capacidade antioxidante de massas alimentícias de milheto cozido. No geral, nós observamos que a mistura cetona 70%, metanol 50% e água foi o solvente que acarretou uma melhor extração dos fenólicos totais do PPH. Isso porque a maior parte dos compostos fenólicos totais são solúveis em solventes polares e com média polaridade, como água, metanol e acetona, que foram utilizados na nossa mistura. Mas nós destacamos que a água foi o solvente que extraiu melhor os fenólicos totais para a massa de milheto integral. Isso é interessante porque a água é o solvente mais fisiológico, é o meio de cocção da massa, acompanha o alimento no nosso trato gastrointestinal e permite extrair compostos fenólicos de menor peso molecular, que seriam os ácidos fenólicos. Nós observamos um aumento no conteúdo de fenólicos totais da massa de milheto integral germinado quando foi extraído com a mistura. Isso pode ser devido à síntese de novos constituintes celulares, à conversão de compostos fenólicos ligados em compostos fenólicos livres, ou à síntese de novo a partir de substratos da degradação de macromoléculas na germinação. E nós observamos uma redução em ambos os extratos na massa de milheto brunido. Isso também devido ao fato de que a maior parte desses compostos localizam nas partes externas do grão, que são retiradas com o brunimento. Em relação à atividade antioxidante, nós observamos um aumento na massa de milheto integral germinado, que se deve ao fato do aumento também de fenólicos totais. E isso está em acordo com outros estudos que também observaram aumento na capacidade antioxidante de outros grãos diferentes do milheto após o processo de germinação. Então isso é muito interessante. De acordo com a Instrução Normativa número 75 da Anvisa, as três massas atendem o requisito para receber a alegação de fonte de proteínas, e a massa de milheto integral germinado e a massa de milheto integral podem também ser caracterizadas como alto teor de fibras alimentares. Em relação à análise sensorial, nós tivemos participação de 63 consumidores em potencial, todos assinaram o termo de consentimento esclarecido, e aqui nessa figura nós temos os resultados da análise sensorial. A massa alimentícia de arroz integral foi a melhor avaliada em todos os atributos e não se observou diferença estatística entre as massas alimentícias de milheto em nenhum dos atributos avaliados. Isso pode ser devido à composição dos grãos. O arroz tem um menor conteúdo de fibra alimentar e lipídios que o milheto, isso pode levar a uma textura mais agradável. E o milheto não tem glúten, isso interfere na viscoelasticidade, avaliando a avaliação de atributos como, por exemplo, a textura. O desenvolvimento e a análise sensorial das massas alimentícias com milheto tem uma importância mercadológica muito grande, porque podem contribuir com o aumento da produção e o consumo desse cereal na alimentação popular e também contribuir com a crescente demanda de produtos sem glúten no mercado que a gente tem. Devido à avaliação das massas alimentícias, nós temos algumas propostas para melhorar a aceitação, como, por exemplo, alterar o emulsificante adicionado em busca de uma melhor aparência e textura após a cocção, ou também modificar o molho que acompanha a massa, com adição de ervas e especiarias para contribuir com o aroma e o sabor final. Como conclusão, então, nós temos que a massa alimentícia de milheto integral germinado apresentou o melhor valor nutricional dentre as formulações. As três massas foram classificadas como fontes de proteína e a massa de milheto integral e a massa de milheto integral germinado foram classificadas como alto teor de fibra alimentar. As massas alimentícias de milheto foram aceitas de modo mediano pelos consumidores em potencial, indicando a necessidade de aperfeiçoar as formulações. Mediante tais resultados, atreladas às demandas do mercado por novos produtos e a necessidade de diversificar a alimentação dos brasileiros, as formulações desenvolvidas podem contribuir de modo a estimular a produção do milheto para alimentação humana em nosso país e aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal na nossa população. Essas foram as referências utilizadas. Meu agradecimento à FAPEMIG, à Embrapa Agroindústria de Alimentos, à empresa Atos Sementes, à Universidade Federal de Viçosa, ao CNPq, ao Departamento de Nutrição e Saúde e um agradecimento mais especial à equipe do Laboratório de Nutrição Experimental da UFV. Muito obrigada!